E, pastor, então, se tratando disso, que a gente entrou na questão da teologia, o que a Bíblia diz, como senhor é diretor do Instituto Bíblia Aberta? Então, vamos abrir a Bíblia aqui hoje. E a gente queria saber, pastor, o que a Bíblia diz a respeito da política? O que nós podemos aprender com as Escrituras sobre a política através da palavra de Deus? Esse é um problema, né, que a gente vai diferenciar aqui, não espero não ser mal interpretado, mas o cristão e o religioso. Não, hater você vai ter demais aqui, nem se preocupe. E aí a gente tem o cristão e tem o religioso, certo? O religioso vai satanizar tudo. A política é do diabo. Política é do diabo. Entrou na política, pronto, se desviou, é do cão. E aí, essa questão da religiosidade é tão terrível porque vamos prestar atenção. Existem leis, né, no nosso Congresso que afetam os princípios bíblicos cristãos, sim ou não? Sim. Beleza, então afeta, certo? Muitas exemplo, por sinal, né, pastor? Muitas por sinal, muitas. Né? Antigamente, eu não sou muito antigo, mas quando era menino, eu lembro que um religioso ia pregar no culto de rua e mandava todo mundo para o inferno, como se ele fosse o dono do inferno. Hoje, se ele for pregar isso, vai ter problemas. Vai, muitos, né? Muitos problemas. Por quê? Porque pessoas começaram a sentir-se ofendidas e as leis foram funilando em relação a isso. Então, existem muitas leis que podem afetar os princípios bíblicos, certo? Aí, esses mesmos religiosos que ficam contra a política, que não pode isso e aquilo, como é que eles vão ficar quando essas leis começarem a ser praticadas? Vão satanizar tudo? É tudo do diabo. E ele, como cidadão, foi o que ele fez? Como cidadão, qual foi o papel dele? É um ponto a ser refletido. Refletir. Então, eu como cristão, se eu for dizer assim, a pessoa me perguntou, não, mas a Bíblia não fala. Tem muitos assuntos que a Bíblia não vai falar, assim, direto, claro, objetivo. Mas o princípio a gente encontra na Bíblia. Por exemplo, um dos princípios bíblicos, autoridade e governo. É um princípio bíblico. E a gente vai lá para Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao 7. Está falando de que lá? De autoridade. Falando de governo. E a Bíblia não vai falar de política nesse caso. Se a Bíblia tem um princípio de autoridade e governo. E Romanos, capítulo 13, existem várias passagens. Estou citando uma, que é conhecida demais. Romanos, capítulo 13, verso 1 ao 7. Vai tratar exatamente da questão de governo e da questão da autoridade. Se a Bíblia fala disso, esse é um princípio bíblico e universal. Como é que a Bíblia não vai tratar disso? Como é que a Bíblia não vai reger essa questão política? E é interessante que esse mesmo texto vai dizer que as autoridades são constituídas por Deus. Todas as autoridades. Se a política é do diabo, como o religioso pensa, e as autoridades são constituídas por Deus, então Deus constitui a autoridade do diabo. Não tem lógica, não faz sentido. Entendeu? As autoridades, porque a autoridade está... Vamos supor que a política, o ofício da política, o exercício, seja uma capa. Se eu me torno um político, eu tenho essa capa. Eu tenho essa autoridade, eu tenho esse poder. A autoridade não está na minha vida. A autoridade está no ofício que eu estou exercendo. E essa autoridade, ela foi organizada por Deus. E aí, esse próprio texto vai dizer, e outros textos da Bíblia vai falar isso, que as autoridades, elas servem para estar regendo os princípios básicos da sociedade. Se você é um cidadão do bem, então você não vai ter medo das leis, não vai ter medo das autoridades, porque você anda no que é certo. Você vai até eleger quem defende aquelas leis, né, pastor? Exatamente. Se eu falando isso aí, você falou inicialmente sobre os pais da igreja, Eusébio de Cesareia, por exemplo, ele tinha o cristianismo como o detentor do progresso moral. E quando a gente fala sobre isso, a gente está justamente falando sobre essa questão que o senhor está pontuando, que se o cristão ele abre mão da posição dele na política, nós sabemos, biblicamente falando, que o diabo também tem os seus servos, eles vão tomar o lugar que era para os cristãos estarem lá, né, pastor? Então é algo... Por exemplo, nós temos algumas leis projeto de leis, na verdade, não são leis ainda, projeto de leis, que não foram, aprovadas, não estão em execução, porque a gente tem cristãos representantes lá. E quando eu falo cristão, eu não estou me referindo a um segmento assembleiano, como nós somos assembleianos. Até porque, nesse sentido, e principalmente no contexto político, que os cristãos vai ser um grupo de pessoas que representam vários segmentos, várias denominações. E muitos desses projetos de leis, às vezes, são barrados porque tem cristão lá.
E aí tem um ponto interessante que nós conversamos uma vez sobre isso, a questão da ideologia dos partidos. Então, o cristão deve se atentar a isso, né? Aí eu lembro que a gente pontuou que as ideologias são pontos a ser analisados. Só que a ideologia de um partido ele não é forte no município. Ele não exerce muita força. Até porque as leis municipais elas são feitas ali na Câmara dos Vereadores, e aí um vereador não vai dar uma tacada dessa de trazer alguma coisa que possa causar uma revolta de um segmento na cidade que é perdido. Então, essas ideologias, na visão do senhor, é mais do ponto de vista estadual E federal. e federal. Porque lá, as leis lá não vão reger apenas o município. É uma regência geral. Então, assim, o cristão deve tanto se preocupar com esse princípio de governo e autoridade constituído por Deus, que a gente deve começar pela nossa base. Eu não estou dizendo que agora todos os políticos da nossa cidade têm que ser cristãos, mas pelo menos tem que ser pessoas que entendem os princípios bíblicos Isso aí que da você tá autoridade, falando, do governo. né, pastor? É o que a gente chama de graça comum, né? A inteligência que Deus dá para os governantes. Inclusive, tem um livro do pastor Augusto Nicodemos que ele fala justamente sobre isso, sobre a graça comum, que ele faz uma pergunta. Então, para que os problemas políticos sejam resolvidos, eu preciso instituir somente crentes como políticos? E ele mesmo responde, não, mas que essas pessoas tenham um mínimo de consciência da moralidade, da ética, daquilo do que é certo e do que é errado, né? E aí tem outra coisa interessante, ó, dentro dessa fala que você fez. Uma vez uma pessoa disse assim, não, mas fulano, ele não tem um padrão e Deus constituiu ele como autoridade. Não é bem assim. Vamos supor, a instituição de Deus está na autoridade do ofício a ser exercido, certo? Agora, a forma como eu vou chegar a me apossar desse ofício, eu usei o exemplo da capa. A forma como eu vou me apossar dessa capa, isso vai depender da forma como eu trabalho. E aí, por isso que alguns que praticam a politicagem, eles alcançam essa capa, eles alcançam essa posição, esse ofício. E aí, Deus não constituiu aquela pessoa. Nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando do ofício, do governo, posição, desse né? princípio. E aí, muitas pessoas, elas utilizam de várias formas para chegar nessa posição. Aí que entra o problema do cristão. Por exemplo, qualquer governante, de qualquer lugar do mundo inteiro, que ele chega no poder, que ele se apossa dessa autoridade, desse princípio da autoridade do governo. No nosso país, por exemplo, ele alcança isso através de quem? Da população. Da população, do povo. Então, quem é o responsável por essa pessoa chegar lá e começar a exercer funções que vão contra os princípios? É o povo. Aí como é que o cristão não é importante nesse processo? Sim. Isso que eu quero que os irmãos entendam, a importância deles. Então, assim, quem eleva essas pessoas a se apossar desse princípio de autoridade de governo é o povo. Quem decide é o povo, quem vota é o povo. Aí tem crente religioso, não, mas não me envolvo. Como é que não te envolve?